Olá, gostaria de trazer a público hoje a terceira nota pública que estava programada a respeito do trabalho desenvolvido pelo nosso escritório, representando a equipe de profissionais que atendem as vítimas da Operação Falso Profeta. Então nós temos algumas questões que estavam programadas para ser tratadas e eu quero colocar para vocês aqui essas questões. A primeira questão é a respeito do atendimento às vítimas. Nós começamos a receber muitas vítimas, muitas vieram, estão trazendo seus relatos, trazendo seus documentos, e nós estamos angariando, buscando toda a informação necessária. Então eu quero deixar aqui um recado às vítimas que já fizeram o seu relato, que os casos de vocês estão em análise, nós estamos cruzando com outras informações que nós temos, talvez colocando o caso de vocês em algum procedimento coletivo, eventualmente, que vai ser impetrado, ou de repente até mesmo para abrir um procedimento em particular. Com a informação na mão, aí nós vamos entrar em contato com vocês pelo mesmo número de telefone que vocês já entraram em contato. Vamos agendar para vocês conversarem com um dos advogados da equipe, e aí vocês vão ventilar, tirar suas dúvidas, querer saber como funciona. Nós vamos contar para vocês como vai funcionar, para que vocês possam decidir se vocês querem apresentar a representação ou não. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar colocado, é a primeira parte desta nota que nós trazemos a público hoje. A segunda parte vai tratar sobre o próximo procedimento. Além desse procedimento de amparo às vítimas, nós vamos adotar também um procedimento em face das autoridades que foram citadas no decorrer desses anos pelas pessoas que vendiam a porta. Então nós identificamos que no decorrer dos anos as pessoas sempre falam em nome de entidades. Ou é do Banco Central, ou é de um banco específico, ou é de um banco internacional, seja a entidade que for. E muitas vezes falam também em nome de autoridades públicas. Então o que nós fazemos? Nós estamos compilando já há bastante tempo todas essas informações, estamos separando elas por entidade, e nós apresentaremos a cada uma dessas entidades, nós entregaremos esse material, nós oficiaremos essa entidade, nós informaremos ela que está tendo o nome dela arrolado nessa situação, que há a Operação Falso Profeta, que vem investigando essa organização criminosa, e entregaremos para essa entidade todo esse material, seja vídeo, texto, lâmina, seja o que for, que cita a entidade, e também, é claro, vamos identificar as pessoas que fizeram o uso da entidade para comprar aportes, vender e assim por diante. Entregando para a entidade, ela vai tomar a posição que ela acha que tem que tomar, se quiser vir a público ela se manifesta, se não quiser não precisa se manifestar, mas nós entregaremos para todas as entidades um compilado das informações para demonstrar o quanto que esse pessoal tem utilizado o nome dessas entidades para perpetuar a venda dos aportes. Com esse material entregue, nós pegaremos todo o material que foi entregue às entidades, tudo aquilo que for de competência e aquilo que for de interesse do Ministério Público Federal, nós compilaremos e entregaremos também para o Ministério Público Federal, para que ele investigue possíveis crimes contra a economia, possíveis crimes contra o sistema financeiro. Esse pessoal que vem falando de aporte, etc., porque vai mudar a moeda, vai acontecer um milagre econômico, etc., eles estão incorrendo em crimes contra até mesmo o próprio mercado financeiro em si, contra a ordem econômica em si. E são crimes de competência federal, não são investigados pela Polícia Civil. Então nós vamos fazer todo esse compilado, vamos entregar para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai decidir se aquilo ali vai gerar uma investigação a nível de Polícia Federal, ou o que ele vai fazer com esse material. Mas nós entregaremos todo o material que vocês estão trazendo, nós entregaremos e obviamente vamos solicitar o sigilo da fonte e tudo mais, mas nós entregaremos para as autoridades, tá certo? Essa é a esfera, o trabalho na esfera federal que a gente comentou, que isso seria feito, muitos disseram que não, porque não pode, porque o estelionato é um crime comum, etc. Nós não estamos falando de estelionato aqui, nós estamos falando de uma coisa que vai muito além. Entidades públicas tiveram seus nomes envolvidos, tem um monte de situação.
tem gente que diz aí que é parente de certas autoridades, um monte de situação acontecendo. Nós vamos entregar em sigilo isso daí para as autoridades e elas vão tomar as medidas que acharem cabíveis ao caso, né? Então nós vamos trabalhar a partir da próxima semana nessas duas frentes. Uma delas é fazer a conversa com as vítimas, o pessoal que está sendo atendido já pela equipe, e a segunda frente é a compilação, oficiamento dessas entidades. Vamos mandar essas comunicações para que elas possam decidir o que vão fazer com isso, e depois o Ministério Público Federal também. Informaremos que nós também estaremos informando o Ministério Público Federal. Tá? Esse é outro ponto que eu gostaria de tratar nessa nossa nota pública. A nota trata desse ponto. Mais um outro ponto, que são as responsabilidades de cada indivíduo. Hoje houve a divulgação de um vídeo através de um colega advogado que se colocou como representante dos advogados, dos gestores, né? Teria sido nomeado pelos advogados dos gestores, fizeram uma reunião lá e nomearam ele como representante, e ele se colocou num vídeo onde ele compartilhou com todos o desconforto, ou talvez até mesmo a revolta dos colegas advogados com a nossa postura, que nós estaríamos aí, digamos, colocando todos no mesmo pacote, ou dizendo que todos são criminosos, seus clientes e tudo mais. Na verdade, muito longe disso. Eu quero deixar muito claro aos colegas que nós só viemos a público, nós só saímos do trabalho que estava sendo desenvolvido de forma velada e viemos a público justamente em respeito ao trabalho que os colegas advogados executam nas defesas. Nós somos advogados de defesa também, em respeito às pessoas que potencialmente seriam arroladas como membros ativos da organização e na verdade não são, né? Em respeito a isso, nós viemos para dar sair a público para mostrar o que estava acontecendo, para que essas pessoas pudessem se preparar, pudessem entender, muitas que talvez até nem entendiam que se tratava, que essa situação de venda de aportes se tratava de possivelmente uma organização criminosa que estava sendo investigada. Então, a partir desse momento, foi traçada uma linha, uma régua, aonde as pessoas poderão, sim, limitar suas responsabilidades, inclusive os clientes dos colegas advogados que estão sendo representados, inclusive os que já foram processados. Aqueles clientes dos colegas advogados que estão sendo processados, que dentro dos autos demonstrarem que as suas atividades ou tudo que fizeram era lícito, esses colegas, esses clientes, os colegas poderão comprovar e demonstrar e não serão arrolados, não serão penalizados. Se nós não tivéssemos vindo a público para fazer o que fizemos, para expor, criar esse fato, mais esse fato sobre essa questão da organização criminosa, muitas vezes os clientes de vocês seriam arrolados diretamente como membros dessa organização, e talvez até nem o seriam, né? Você teria dificuldade aí de demonstrar essa situação, né, com o volume de provas que já tinha sido colhido, etc. Outra possibilidade é cessar as atividades, cessar o recolhimento. Se o seu cliente ou alguém acabou criando uma estrutura, alguma coisa, e essa estrutura é voltada única e exclusivamente para os aportados que estão esperando esses milhões, trilhões, bilhões, ou seja o que for, se essa estrutura ela é unicamente direcionada a eles e para que eles continuem pagando para os seus clientes, é muito fácil, os senhores sabem até mais do que eu, muito fácil isso ser arrolado como uma continuidade da perpetuação do crime. Então tudo isso contribui para que a gente possa ter um debate, possa ter uma conversa. Então não há aqui nenhum tipo de caça às bruxas, não há aqui nenhum tipo de interesse escuso, etc. Nós apenas viemos a público para mostrar o que estava sendo feito e também dar aos senhores, como forma de lealdade, dar aos senhores a condição de limitar, de verificar, avaliar, talvez até avaliar o potencial midiático disso, avaliar até onde isso está chegando, porque muitas vezes o advogado ele não consegue entender, por exemplo, esse procedimento na Polícia Federal
no Ministério Público Federal mesmo, às vezes ele acaba não conseguindo prever certos lances, e nós trouxemos a público, está tudo às claras, agora todo mundo consegue defender sem nenhum tipo de problema. Então esse é um outro motivo, né, que na verdade o que foi colocado no vídeo acaba não sendo verdade. Eu volto a dizer, o nosso escritório está aberto, aquele que quiser conversar ou que se sentir ofendido ou qualquer coisa, não recebemos contato de nenhum colega, né, até mesmo por isso que a gente achou que estava tudo ok. Mas se realmente há alguém mesmo, se realmente o colega advogado fala para todos vocês, se vocês quiserem conversar, quiserem ventilar o caso, quiserem tomar um café, o que vocês quiserem fazer, nós estamos à disposição. Não tem aqui, entre os advogados, não tem nenhum tipo de agressividade, tudo. Nós sabemos que o nosso trabalho é técnico e cada um faz o que é possível, o que é melhor, né, para os seus clientes. Esse seria o segundo ponto da nota. O terceiro ponto da nota. O quarto ponto da nota, sobre ataques pessoais, né? Então o colega veio a público muito emocionado, fez alguns ataques pessoais, levantou dúvidas sobre a perícia técnica, a capacidade técnica desse escritório, talvez até dos profissionais que estão envolvidos. Na verdade, centralizou mais os ataques na minha pessoa. Isso tudo para nós faz parte do jogo. Nós acreditamos que ao advogado de defesa tem que ser dado o direito de ele ter uma certa elasticidade nas palavras para que ele possa demonstrar com ênfase aquilo que ele quer demonstrar, aquilo que é o melhor para o seu cliente. Então nós não vemos isso como uma deslealdade do colega ou algo do gênero, até mesmo porque o colega mesmo relatou, tanto no vídeo quanto em grupos aí que a gente está monitorando, está passando por uma dificuldade, né, e tudo mais, e fica aqui as nossas sinceras votos aí que as coisas tudo melhorem e tudo dê certo. Então nós não levamos isso para o lado pessoal, nós sabemos que é um momento de emoção, né, o colega estava muito emocionado, acreditamos que isso aí se acredita a defesa árdua, a defesa enfática do seu cliente, e o que todo advogado bom combativo tem que ter, né? A respeito de eventual capacidade técnica ou não, acredito que vai ficar demonstrado no decorrer dos procedimentos, no decorrer dos processos, então não tem motivo para que a gente fique se alongando sobre essa questão, né? Postura, etc., se foi desleal, não acreditamos nada nisso, né? A única coisa que nos deixou preocupado é que imediatamente após o colega fazer a divulgação do seu desabafo, seu relato, que também seria o de outros colegas que não nos procuraram, esse relato automaticamente ele acabou se disseminando no seio das narrativas da organização que está sendo investigada. Então, automaticamente esse relato acabou se disseminando e ele acaba servindo para, de certa forma, acalmar, não deixar as pessoas irem fazer os seus relatos, fazer as pessoas acreditar que valores irreais virão e tudo mais. E isso daí nos chamou bastante atenção, que é o motivo do próximo item da nossa nota, que é direcionado aos comunicadores e apoiadores. O que acontece? Nós temos observado que diversos canais de mídia, diversas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, que nós estamos monitorando, disseminam diariamente informações que são de interesse dos objetivos da organização criminosa que está sendo investigada. Então, eles diariamente disseminam áudios de gestores, etc., falando de venda de aporte, diariamente isso está sendo disseminado. E é um grupo, né, um grupo grande aí de vários canais, e isso envolve não só canais de YouTube, mas também outros tipos de canais que têm feito isso de forma sistemática. E a grande maioria desses canais só fala disso, inclusive, não fala de outros assuntos. O que é importante todos entenderem, e eu volto aqui, no mesmo espírito de lealdade que nós tivemos com as pessoas que acabariam sendo arroladas sem necessidade, é importante vocês entenderem que se a partir do momento que há uma narrativa, a partir do momento que há uma segunda narrativa, que a partir do momento que nós lançamos a nossa nota pública, nós trouxemos à luz,
né, algo que já havia sido trazido à luz, mas nós trouxemos novamente à luz a existência dessa organização. A partir do momento que os senhores insistem em divulgar apenas coisas que são de interesse dessa organização, os senhores passam a ser apoiadores dessa organização. Passam a ser divulgadores dela e facilitadores para que elas continuem perpetuando aquilo que estão tentando perpetuar, a venda de aportes, a arrecadação do dinheiro. Passam a ser os instrumentos através do qual essa organização vai agir para conseguir dar uma potencialidade de massa na arrecadação de dinheiro. É isso que está acontecendo. Então é isso que os senhores têm que tomar cuidado. A partir desse momento há um contraponto a essa história. Por mais que os senhores acreditem ou não que vai existir um grande reset ou tudo mais, não vou entrar nessa seara. Por mais que possam acreditar, os senhores estão facilitando a venda de aportes e facilitando essas coisas, deixando as pessoas ansiosas e fazendo com que as pessoas acreditem que esse dinheiro irreal virá. E ele não virá. Nós sabemos disso. Então, os comunicadores precisam tomar cuidado e começar a tomar algumas cautelas. Não adianta apenas dizer no seu canal, ou uma frase, ou colocar um texto, que somos apenas divulgadores. Se tudo que você divulga é de interesse da organização criminosa, você é um divulgador exclusivo da organização criminosa. Então vocês precisam começar a entender essa questão, porque muitos serão arrolados. Nós temos aí podcasts levando pessoas para serem entrevistadas, tudo voltado aos interesses da organização. A partir desse momento, a partir do momento que saiu a primeira nota pública, como a própria polícia não pode se manifestar e tudo mais, porque está investigando, ela não pode ficar fazendo propaganda ainda a público, mas a partir deste momento passou a existir um contraponto. Esse contraponto os senhores não estão levando em consideração, só estão levando em consideração a narrativa que favorece a organização criminosa. E aí serão arrolados, obviamente, como facilitadores disso, porque de fato é o que estão fazendo. Então eu quero nessa nota mais uma vez deixar bem estabelecido que não há possibilidade de você ser um comunicador se você não é, se você escolhe, se você é seletivo naquilo que você vai comunicar. Se você só comunica situações referentes àquele assunto, para aquele público específico. É como você montar uma empresa que ela até executa um serviço ou outro para pessoas que não têm necessidade desse serviço e que elas só estão ali esperando o dinheiro que virá. Só estão ali porque acham que o dinheiro virá. E só continuarão pagando porque acham isso. Então isso faz parte do mecanismo, faz parte da estrutura. Isso os senhores têm que começar a perceber, têm que começar a pensar. A partir deste momento, se os senhores querem realmente se posicionar como comunicadores, querem fazer jus ao que estão dizendo, não, aqui nós só comunicamos, nós só contamos o que está acontecendo. Ok, peguem as notas públicas, nossa, elas são públicas, assim que elas forem divulgadas, divulguem também. Assim os senhores estarão divulgando uma outra versão da história. Falar, isso aqui está acontecendo, mas tem esse pessoal aqui que está dizendo isso aqui. Com isso, os senhores começam a se manter isentos. Comecem com as notas públicas que seja, que é mais simples, menos material. Depois existem outros materiais também que tratam dessa questão. Pessoas voluntárias, pessoas que estão pela internet há anos mostrando, criando conteúdo e mostrando para as pessoas que não existe essa narrativa que foi colocada. Ela só existe, só está colocada para vender aporte, né? Então essa é o meu recado para os comunicadores, para que vocês não sejam arrolados, não atuem exclusiva e seletivamente para os interesses da organização criminosa que está sendo investigada. Ou os senhores serão arrolados em eventuais procedimentos, sem exceção. Não estou nem dizendo que o grupo aqui vai arrolá-los, o que eu estou dizendo é que a própria polícia vai acabar fazendo, porque eles têm essa investigação em andamento. O que nós fazemos aqui é um cisco perto do que a polícia faz e perto dos meios e mecanismos que ela tem. Então isso os senhores têm que começar a pensar um pouquinho, tá? Então, a partir desse momento, comecem a divulgar. Se são divulgadores das operações, divulguem tudo sobre as operações.
tanto quem diz que acontecerá, quanto aquelas pessoas que dizem que não acontece, que não vai acontecer. As nossas notas públicas estão aí, elas são públicas, podem divulgar. Reproduzam o conteúdo na íntegra, deixem as pessoas escolherem. É isso que nós temos aí a dizer com essa nota pública. Se não deixar as pessoas escolherem e divulgarem apenas conteúdo seletivo da organização ou do que atinge os interesses da organização, os senhores serão facilitadores e apoiadores da organização. De uma forma ou de outra, não haverá o que negar mais à frente. Tá? E aí, por último, o que nós precisamos detalhar são as vitórias que aconteceram até esse momento. Né? Nós soltamos a primeira nota pública há apenas alguns dias, né? Mas até esse momento nós já tivemos várias vitórias. Muitas vítimas vieram nos procurar, mas muitas vítimas mesmo, principalmente hoje, depois de não acontecer o tão sonhado dia 7, né, que haveria o pagamento. Muitas estão relatando nesse momento, o pessoal está tentando acolher todo mundo, falar com todo mundo. Muitas já estão mandando os documentos e tudo mais. Isso é uma grande vitória, porque as vítimas até então, elas não tinham um mecanismo, uma forma de mostrar isso, né, para alguém que pudesse tratar desse assunto e fazer isso virar de fato um procedimento que levasse os membros dessa organização às autoridades. Então, a partir desse momento existe isso. Só não vai fazer a sua denúncia quem não quiser. Quem não quiser fazer, não vai fazer. Mas quem quiser fazer, não é por medo, por nada que vai... ou medo de um procedimento que depois vai ficar sozinho para enfrentar. Qualquer coisa, nada disso mais vai ter sentido. Então essa foi a primeira vitória que nós tivemos. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, estão nos procurando e estão engrossando aí, aumentando. Nós estamos cruzando os dados com o que já temos para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Muitos profissionais também que serviam os interesses dessa organização e nem sabiam, muitos deles nos procuraram também voluntariamente para fazer seus relatos, até mesmo pedir algum conselho ou alguma coisa, e nós aconselhamos como fazer. Eu já falei na primeira nota, mas a gente aconselhou, etc. Cessa, não faz isso, não faça aquilo, porque isso aqui, você está... Não, mas eu estou só prestando um serviço. Eu falei, pois é, mas esse serviço é para uma pessoa que não precisa do teu serviço. Ela não tem a necessidade disso, ela só contratou o teu serviço por conta de que ela foi enganada por uma outra situação, e ela só continua com o seu serviço e continua pagando pelo seu serviço porque ela está na expectativa de receber alguma coisa. Então vai chegar um momento e essa pessoa ela não vai receber esse dinheiro, e você vai estar recebendo e prestando esse serviço. Eu sei que é cruel com muitos profissionais, mas acontece, você vai estar recebendo. Na verdade, o epicentro, o pilar, a origem daquilo é algo criminoso. Então você acaba se contaminando um pouco com isso. Então a gente orientou esses colegas como fazer, vai lá, procura seu advogado e tal. Alguns deles querem que a gente acabe representando também, nós vamos fazer isso para que eles possam contribuir com as autoridades. Essa foi uma grande vitória também que nós tivemos, né? Uma outra vitória muito grande que nós tivemos foi que o colega advogado que nós mencionamos, que na sua nota ele tratou de um ponto que foi muito importante, que é a devolução dos valores para as pessoas que se sentiram ofendidas, que não querem mais ou eventualmente querem desistir de qualquer tipo de situação. Então qualquer pessoa, segundo palavras do colega, pelo que me deu a entender, talvez depois ele venha e retifique, eu não sei, mas segundo, para nós levamos isso como uma vitória. Então isso possibilita a aceleração do retorno, do recebimento desses valores. Não é raro acontecer grandes procedimentos e as pessoas levarem anos às vezes para receber os valores que deram. Então se tem já um dos gestores, o colega ainda disse que ele tinha certeza que os demais agiriam da mesma forma. Vamos aguardar para ver se agirão mesmo. Mas este gestor em específico, através do seu advogado, veio ao público dizer que aquela pessoa que deu o dinheiro, que quer recuperar o seu dinheiro, que não quer mais, ela receberá e poderá entrar em contato, poderá recuperar o dinheiro. Essa é uma vitória muito grande na parte pecuniária. O que aconteceu, aconteceu, né? Nós vamos aí
através de todos os procedimentos, apresentar de qualquer forma todos os indícios e tudo mais que a gente tem. Mas o que aconteceu, né? Agora, o retorno financeiro pode ser acelerado se os gestores que estão aí tomarem essa decisão, né? Então, essa foi também mais uma vitória. E uma grande vitória que nós tivemos foi que nós conseguimos que os 2 maiores vendedores em massa desses aportes das últimas semanas divulgassem que não venderiam mais ou que não estariam mais aceitando aportados nos seus bolões, ou seja, como eles chamam. Isso também é uma grande vitória, porque estava tomando uma proporção que milhares de pessoas estavam sendo afetadas, né? Eu falei sobre números, etc., e tem vídeos falando sobre isso. Milhares de pessoas estavam sendo afetadas nisso daí, entrando, colocando dinheiro. Então isso estava arrecadando recursos num volume que era uma coisa extraordinária. E a partir do momento dessa atuação, tudo o que aconteceu, e nós falando que não ia acontecer, etc., e não acontecendo, esses gestores fecharam e disseram que não fariam mais. Inclusive um deles, pelo que todos aí divulgam, é ele que facilitou a entrada de outros gestores na mesma plataforma dele, etc., né? Então vai ter toda uma série de situações que a polícia vai acabar investigando, vai acabar querendo saber, né, esses recursos para onde foram. Hoje uma investigação é muito fácil, ele puxa, quebra os sigilos e vai puxando o dinheiro para todos os lugares aonde ele foi e vai arrolando as pessoas, né? Então isso daí é uma vitória muito grande. Foram algumas vitórias por poucos dias, nós realmente não esperávamos que tivesse essa repercussão toda. Então isso nos traz também muita alegria de realmente estar conseguindo avançar, né? Era isso que eu queria dizer para vocês. Aqui eu vou encerrar essa nota pública. Quero lembrar a todos que nós já estamos no dia 8/2, quer dizer, já não é mais dia 7 quando aconteceria o pagamento, é dia 8. Então eu quero exortar a todos que ainda não procuraram para registrar os fatos que aconteceram, para que possa ser aumentada essa pesquisa e possa ser criado essa representação, ou as representações que serão propostas, que entre em contato com o número do WhatsApp que nós disponibilizamos. Com certeza vocês serão atendidos, o sigilo será garantido e nós vamos registrar aí também mais essa sua determinação. Ok? Era isso que eu queria, essa era a nota. Encerro ela por aqui. Um abraço a todos também.